Tião Rocha se diz antropólogo de formação e educador por opção. Partiu da sua própria experiência de estudante e professor na escola formal para criar um projeto alternativo de alfabetizar e educar com base na cultura do lugar. A ideia do trabalho é reintegrar as crianças, mudar a vida, criar oportunidades e promover a cidadania. Sebastião Rocha é Tião Rocha desde menino. Nascido e crescido em Belo Horizonte, conta que enfrentou problemas na escola já no primeiro dia de aula. A professora começou a ler para os alunos uma historinha infantil que falava de um lugar distante onde moravam um rei e uma rainha. O aluno Tião, já gostando da história, interrompeu para dizer que a tia dele era rainha. A professora desconversou, explicou que aquela era uma história da carochinha, falava de reis e rainhas que não existiam e pediu que Tião ficasse quieto. Mas cada vez que o rei e a rainha eram citados, Tião Rocha interrompia a história. A professora se irritou e mandou um cala-boca no menino. Tião, que no final da aula foi parar na diretoria, tinha mesmo uma tia rainha. Se chamava Etelvina e era rainha perpétua do Congado. Todos os anos, devidamente trajada, ela recebia homenagens nas congadas, moçambiques, festas religiosas de santos brancos e reis negros que construíram parte importante da história cultural de Minas Gerais. Tião Rocha, ao longo da vida escolar, carregou na memória a indiferença de professores em relação às histórias e heranças culturais das próprias comunidades onde as escolas existiam e funcionavam. A partir disso, decidiu estudar história e depois antropologia. Deu aulas de cultura popular na Universidade de Ouro Preto, mas desistiu de ser professor para ser educador. Em 1984, com um grupo de amigos, criou em Curvelo, no sertão de Minas Gerais, o Centro Popular de Cultura e Desenvolvimento. Um projeto pedagógico baseado no uso da cultura local como matéria-prima da educação e na ideia de que qualquer espaço físico, além da escola, pode ser um lugar de aprendizagem, até mesmo um pé de manga. Veio daí a ideia da pedagogia da roda, que Tião Rocha criou junto à pedagogia do sabão e à pedagogia do brinquedo, os 3 pilares que caracterizam o trabalho dele. Na pedagogia da roda, as crianças sentam em círculo e uma enxerga a outra. As propostas são discutidas e o consenso do grupo decide a atividade do dia. A pedagogia do sabão busca soluções caseiras para problemas comunitários. Nasceu da falta de materiais na escola municipal da cidade e da percepção de que os alunos poderiam criar vários tipos de produtos, inclusive sabão. A ideia deu origem a uma cooperativa que produz e vende milhares de objetos criados por alunos e familiares. A pedagogia do brinquedo busca uma educação mais prazerosa e foi além. Já ajudou a desenvolver mais de 150 jogos e brinquedos que depois foram levados a escolas públicas. São métodos que lembram e parecem outros já usados por escolas alternativas, mas que, neste caso, são aplicados com crianças que não estão na escola ou onde a escola não chegou. A escola de rua de Tião Rocha já rendeu polêmicas, mas também premiações. Este ano, ele recebeu o Prêmio Empreendedor Social do jornal Folha de São Paulo e da Fundação Schwab. O trabalho do Centro Popular de Cultura e Desenvolvimento formou até hoje perto de 500 educadores. Atendeu mais de 20 mil crianças e adolescentes em 5 estados brasileiros e já chegou a Moçambique e Guiné-Bissau. Para entrevistar o presidente do Centro Popular de Cultura e Desenvolvimento, Tião Rocha, nós convidamos Júlio Moreno, coordenador do Núcleo de Jornalismo da TV Cultura, Fernando Rossetti, jornalista especializado em educação e secretário-geral do GIF, o Grupo de Institutos, Fundações e Empresas, Renata Cafardo, repórter de educação do jornal Estado de São Paulo, o Irá Machado, coordenador de artigos e eventos do jornal Folha de São Paulo, Gilberto Nascimento, oficial de comunicação do Unicef, Fundo das Nações Unidas para a Infância, e Mozar Neves Ramos, presidente executivo do movimento Todos pela Educação. Também temos a participação do cartunista Paulo Caruso, registrando em seus desenhos os momentos e os flagrantes do programa. O Roda Viva é transmitido em rede nacional de TV para todo o Brasil. E para você participar, você pode fazer sua pergunta pelo telefone, está aí na tela, 11 3677 1310, ou pelo fax, 3677 1311, e utilizar também a internet por meio do site do programa, que é www.tvcultura.com.br/Roda Viva.
Bom, boa noite, Tião. Boa noite. Nós estamos aqui numa roda não muito pedagógica, né? Mas eu queria começar pelo seguinte: você imagina que essa experiência que você desenvolve tem a condição de acontecer em larga escala? Porque uma coisa, penso que é trabalhar com pequenos grupos, em regiões mais afastadas, onde a escola formal não está presente ou tem pouca penetração. Outra coisa é imaginar isso numa cidade do tamanho de São Paulo, ou eu estou enganado? Não é possível você trabalhar também em capitais e metrópoles. Nós trabalhamos em Santo André, né, já há 7 anos, com a pedagogia da roda, fazendo uma escola debaixo do pé de manga, uma cidade que não tem pé de manga, né, mas tem espaços ociosos, garagens, quintais das casas, portas da rua. E a ideia de fazer uma roda é ter um espaço permanente de aprendizagem, né, das pessoas se olhar e aprender, né, trocar. Então isso é possível. Qual é a vantagem que esse tipo de pedagogia oferece em relação à escola que pode medir o resultado num exame nacional, comparar com outros países em que as crianças ficam enfileiradas em sala, tem uma agenda definida? Eu acho que a ideia fundamental, né, que a gente tinha quando nós criamos essa pedagogia, a gente estava se perguntando se era possível fazer educação sem escola ou se era possível a gente fazer escola e educação debaixo de um pé de manga. E a gente respondeu afirmativamente que é possível, né, fazer educação sem escola. Só não é possível fazer boa educação sem bons educadores. São eles que são os responsáveis pela boa educação. O contrário também é verdadeiro. Os maus educadores fazem má educação. Então, e a questão da roda é criar um espaço generoso de aprendizagem. Não em fila indiano, um olhando na nuca do outro e olhando todos para o mesmo lugar, mas todo mundo olhando para si. E com isso você cria não só um desenho, mas também um outro jeito, né? Quer dizer, na pedagogia da roda, ninguém fica no centro da roda, como estou. Porque o que está no centro da roda é o conteúdo, aquilo que leva as pessoas que estão em volta, que interessa a todo mundo. Então é construir consensos, né, dessas pessoas para que possam aprender de tudo, né? Então, nesse aspecto, ela pode ser geradora de tudo, inclusive de se alcançar êxitos na escolarização, nos processos de avaliação, tudo com... Não vejo nenhum problema nisso. Professor? Você viu os resultados do PISA, essa avaliação internacional que foi divulgada na semana passada pela OCDE, que o Brasil ainda é um dos piores do mundo, apesar de ter avançado um pouquinho em matemática? Eu vi, né? Parece que também não é novidade, que é um resultado que vem se repetindo, né? Eu acho que existe, nós estamos falando de duas coisas que para mim são distintas. Um é falar em educação, outro falar em escolarização, né? Quer dizer, a escola tem compromisso com a escolarização. E parece, né, pelos resultados, que nem isso ela está conseguindo produzir efetivamente, né? Que dá aos alunos em 15 anos as condições mínimas de dominar a língua, a leitura, né, os códigos de comunicação. Então, acho que é essa necessidade de se pensar a escola, né, que é esse espaço de formação fechada e dirigida, né, para um determinado objetivo, ela precisa se rever, né, como escola. Como educação, acho que é aí que ela está passando longe, entendeu? O senhor já fez várias críticas às universidades, até dizendo que elas cheiram mofo, não se reciclam. Já houve alguma universidade que o chamou para contribuir num projeto de mudança curricular para a formação de pedagogos que cheguem próximos às suas ideias? E se alguma o fizesse, que recomendações o senhor daria? Bom, depois que eu me demiti da Universidade Federal de Ouro Preto, há 25 anos atrás, nenhuma delas me chamou, né, efetivamente para isso. Eu iria com o maior prazer, né, como eu vou à escola pública do 1º grau, do 2º grau, do 3º grau, né, e que eu acho que ela também, né, e quando eu falo da escola, eu não estou falando só da escola da periferia, a escola municipal, né, estou falando toda a escola, inclusive a universidade, né, que ela também não é ela não produz, ela não forma educadores, né, ela forma professores, né, e que eu acho que é uma diferença fundamental. Essa foi minha grande angústia, né, que quando eu estava na universidade eu me dei conta que eu não queria ser mais professor. Falei, agora chega, eu quero ser educador. Os meus colegas diziam a mesma coisa, o salário é igual, é a mesma ruindade, não muda nada, são sinônimos. Eu dizia, não, educador é aquele
que aprende, e o professor é aquele que ensina apenas. E nós estamos precisando de aprender, né? Por isso que a gente falava, que estou cheirando a mofo, respirando gás carbônico, e o maior assunto que a gente tem aqui é eu te cito, tu me citas, e no final do ano se produz mais uma tese, que ninguém lê, obviamente, porque ninguém tem, né, muita paciência para ler tese, a não ser que é da banca, e ela se fecha, né? Muito fechada. Mas como formar o educador, então? Eu acho que é gerar gente com desejo de aprender genuinamente, né? O que eu aprendi nesses anos todos dessa experiência é que educação é alguma coisa que só existe no plural. A gente pode definir como quiser, mas ela só existe no plural. É necessário que haja um e outro, eu e o outro. E educação não é o que eu tenho, o que o outro tem, mas aquilo que a gente troca, né? E é exatamente nessa relação do 1 mais 1 igual a 3 é que está o exercício da aprendizagem. Para que isso funcione bem, o ideal é que essa relação seja equilibrada, né? Quando ela é desequilibrada, você perde o potencial educativo. Aí vem o professoral. Um que sabe para o outro que não sabe, um que manda para o outro que obedece, um que diz, o outro anota. Estabelecer isso é esse espaço mesmo, né? Entender o outro, aquele que ele traz, né? E juntos a gente poder criar, né? Então é nesse sentido que eu acho que é possível. A escola formal é inviável na sua avaliação? Ela não deveria existir, ela deveria acabar? Não, eu queria complementar. Ela é viável. Um ponto, Tião, que a pergunta do Júlio, por que você, na verdade, não ficou na universidade? O que a universidade lhe podou do ponto de vista da sua iniciativa que fez com que você saísse? Eu tenho 30 anos de universidade federal e nunca senti, digamos, essa prisão. Eu acho que a universidade, ela permite a liberdade, ela tem que mudar, tem. Não seria mais fácil você criar também massa crítica dentro da universidade com suas ideias, discutir internamente? De alguma maneira a universidade lhe proibiu ou não lhe deu a motivação necessária e, portanto, seria mais fácil, como você fez, sair da universidade do que tentar mudar um pouco o pensamento interno? Não, eu tentei. Não foi uma tomada de decisão abrupta. Não, eu tentei, comecei a conversar e levar essa discussão em todos os âmbitos. No nível do departamento, no nível da congregação, no nível da reitoria, né, em todos os níveis. Só que não havia espaço, entendeu? Porque não havia desejo. Não havia vontade de mudar, né? Porque ela tem compromisso consigo mesmo, né? Ela está fechada em si mesma. Então, qualquer coisa era viciar. Isso é mais serviço, é mais trabalho, entendeu? E teve essa mentalidade que é eminente, né, de meio do funcionário público acomodado, né, desse padrão que a gente abomina, né, é que foi sentindo que esse espaço, ao invés de serem frutos, né, de uma reflexão, foram sendo fechados. Né? E aí eu vi num momento que o único jeito, né, de ser educador era pedir demissão. E para minha surpresa, Mozart, quando eu fui ao departamento pessoal, o chefe do departamento falou assim, você não pode. Eu falei, como não pode? Porque um professor de uma universidade pública federal brasileira não se demite. Eu falei, por quê? É proibido? Ele falou, não temos nem um formulário. Só se aposenta, né? Só se aposenta. Eu falei, tem que esperar o pé na cova? Ele falou, tem. Eu falei, mas não tem nem um formulário para mandar para o MEC. Eu falei, então eu crio um. Fui. Né? Muito obrigado. Não, isso aí. Você não, ficou pendente a resposta do Gilberto, Tião. Vai, Gilberto. Não, eu acho que a escola, você não tem que descartar, ela não é para abominada. Tá? Só que eu acho que ela não está fazendo 10% do potencial que ela tem. Né? Quer dizer, ela não esgotou, não chegou ainda no limite dela. Né? A gente desenvolveu uma coisa entre nós, é o seguinte, que eu chamo de MDI. De quantas maneiras diferentes, inovadoras eu posso, 2 pontos, aí a gente completa. Alfabetizar uma criança. Quando a gente faz essa listagem, você faz uma lista de no mínimo 70 possibilidades, jeitos diferentes de você tentar alfabetizar uma criança. E aí, se você começa a tentar uma, funcionou? Tudo bem. Se não funcionou, pega a segunda. Quando você chega lá na última, você já tem uma lista enorme. Quer dizer, a escola ela criou um jeito único, que é padrão. Né? O manequim é igual para todo mundo. O manequim é 40. Aí o menino fala assim, mas eu uso é 42. Eu falei, não, meu filho, não corta o braço. Eu uso 38, então você não vai ficar mal. Sabe? Ela não leva em consideração quem entra e quem sai. Ela vive para si. Então, essa escola está complicada, porque ela ficou na Idade Média. Né? Então, agora, outra escola é fundamental. E eu acho que essa que a gente precisa de ter a coragem de criar. Né? De ousar a criar. Entendeu? Tião, essa escola ela atende aos interesses do mercado. Você mesmo disse que, no sentido da escolarização, essa escola está indo muito bem.
De que adianta atacar a escola, mudar a escola, se lá na frente essa criança que vai virar um jovem, vai ser cobrada no vestibular, não vai ter tido aqueles conteúdos e depois no mercado de trabalho ela vai ser cobrada por uma série de coisas que ela acabou não tendo, ela viu outras coisas. O mercado vai acabar por selecionar aquelas outras crianças que estudaram na escola que o senhor está criticando. Então eu queria saber como fazer para fechar essa conta. Complementando, imagina um curso de medicina, por exemplo, vestibulares das federais, praticamente, como os alunos dizem, tem que fechar a prova para poder passar, ou seja, acertar tudo em áreas como biologia, disciplinas como biologia, química. Como é que faz para poder casar essa oxigenação que é tão importante para essa escola? Eu concordo com você. Eu acho que a gente está formando as pessoas em série, em lugar de também potencializar as habilidades, mas tem essa questão do mercado de trabalho. Quer dizer, como a gente faz isso? Essa pergunta é crucial, na minha opinião. Eu acho que a escola tinha que cumprir bem a sua função social, né? Essa função social hoje, ela é determinada por uma lógica que é econômica, que é mercantil. Portanto, a escola é excludente, seletiva, né? E sempre com esse foco, né? Nesse mercado, nesse futuro, nessa profissão. Então, se ela forma bem esse profissional tecnicamente, né, cientificamente, legal, ela está cumprindo um pedaço, né? Outra questão é você falar que ela está produzindo gente educada, né? Esse é um problema, quer dizer, nas minhas inserções com os alunos no Vale do Jequitinhonha, no Vale de São Francisco, com os estudantes de medicina que iam para lá, né, a gente chegava à seguinte conclusão, né, que 50% dos alunos, quando saem da faculdade de medicina, eles acham que são deuses. Os outros 50% têm certeza. Entendeu? Quer dizer, eles não saem lá para discutir com as pessoas, eles acham com as soluções para resolver o problema de todo mundo. E aí eles se treinaram muito e são especialistas em doença. Eles não conseguem ver a saúde. E aí, para mim, é uma questão de formação. Quando você é treinado para olhar a saúde, né, você tem que pensar, olhar a pessoa na sua inteireza, nos seus valores, no seu bem-estar. Quando ele é olhado para foco, né, na doença, ele domina aqueles códigos de tradução daquilo ali para o produtor de remédio. Então, isso que eu acho que o Irá está falando, né, que eu acho que é importante de perceber o seguinte: hoje, né, e aí você vem a coisa da avaliação do PISA, não é? Quer dizer, nem para preparar gente para esse mercado, nós estamos conseguindo fazer isso com qualidade, com eficiência. Então precisava fazer. Se ela fizesse isso, estava muito bom. Mesmo assim ela não faz. Quer dizer, ela tinha que mudar para atender isso. Mas, né? Eu acho que precisava de fazer isso. Agora, ela quer ir mais além, né, e produzir educação. Eu acho que aí ela precisava de ser muito mais humilde, né, querer aprender, abrir as portas, a universidade abrir as portas, as escolas abrir as portas para a comunidade e incorporar os saberes, os fazeres, os quereres que estão aí. Porque se não fizer isso, fica muito difícil ela fechada em si mesma e tentando traduzir um currículo, né, que vem há anos e anos se reproduzindo em todos os níveis, tanto na medicina quanto lá na pré-escola. Mas posso só insistir de qualquer forma, Tião? É uma questão que Paulo Freire já se colocava lá na Pedagogia do Oprimido, saber se é possível fazer uma verdadeira transformação atacando só a educação ou se é preciso algum objetivo de longo prazo. Eu queria saber se na sua opinião, é possível fazer essa verdadeira revolução na educação atacando única e exclusivamente a educação, ou se precisaria ser um conjunto de ações. Eu aprendi em Moçambique uma coisa seguinte, que para educar uma criança é necessário toda uma aldeia. Então, se nós precisarmos começar a olhar, por exemplo, os nossos jovens, né, como parte de uma aldeia que nós somos responsáveis por todos, pela formação integral, né? Querer botar isso na conta da escola, né, que ela cuide da educação integral, né, de formar eticamente as pessoas como cidadãos, pessoas do bem, generosas, com convivência, pacíficas, pessoas, sabe, que têm uma relação positiva, né? É complicado, entendeu? Ela sozinha não dá conta. Então, ao mesmo tempo, ela não está aberta para a gente entrar e transformar, por exemplo, né, as quantidades de aula de matemática em aula de generosidade, cidadania e afeto entre as pessoas, né?
de relações humanas. Então, eu acho que essa questão tem que mudar. Ela tem um elemento propulsor da mudança, a escola. Mas ela não atingiu ainda 10% da sua capacidade de transformação. Para ela se transformar o mundo, ela tem que se transformar. Ela tem que mudar alguns discursos. Imagina bem, a escola ainda está na Idade Média. É a única instituição que ainda tem servente. Imagina, tem servos. Aqueles que foram feitos para nos servir. Quer dizer, não conseguiu nem atualizar o nome, né? Os bancos não têm servente. Tem auxiliar de serviços gerais. É a mesma coisa, mas o nome é outro. Entendeu? As pessoas ficam até mais um pouco, né? Só auxiliar, parece bacana. Agora, ser servo, né? A escola não pode ter servente nem vassalo, ela tem que ter educadores, todos, né? Da cantineira, do porteiro, da diretora, de todos. Todos deveriam ser educadores. Mudar esse jeito, essa atitude, é uma mudança mesmo de atitude perante a vida, né? Querer e fazer com que cada aluno, todos os alunos não se percam. Esse tinha que ser esse compromisso, entendeu? Não poderia perder um aluno. Pois não. Desculpa. Fernando Rossetti. Uma das coisas que orienta a mudança na educação são as avaliações. O Marcum começou a falar de avaliação, a Renata falou do PISA, que é uma avaliação, o Irá falou aqui da volta para o mercado, e até conhecido os seus relatórios dos seus projetos, que eles não avaliam da maneira como se costuma avaliar. Você usa fotografias nos seus relatórios de projetos. Qual que é a régua desta boa educação, dessa educação que você propõe, a educação da rua? Como se mede o resultado dessa educação? Bom, Fernando, a primeira questão que eu acho, para mim, é a gente estar decidindo o seguinte: por que nós estamos aqui, né, na Terra? De passagem, o tempo é curto, somos inquilinos, né? Então a gente tem que cumprir algumas coisas. Eu acho que nós estamos passando aqui para 4 coisas: para ser livre, para ser educado, para ser feliz e para ter saúde. Não. Isso acho que é o grande enredo da humanidade. O resto é alegoria e adereço, né? Você vai fazer isso em várias profissões, em várias áreas e tal, e cumprir seu destino. Então eu queria, um projeto de educação, ele não tem que avaliar sua habilidade técnica. Então, a gente, há muitos anos, né, a gente tomou essa decisão seguinte: em 95, né, nós tivemos uma crise, porque nós vimos que nós tínhamos perdido o nosso foco dos nossos projetos, perdemos o objetivo e estávamos avaliando as atividades. A gente queria trabalhar com a autoestima dos meninos, mas estava avaliando o jogo de futebol. Aí a pergunta era o seguinte: jogo de futebol favorece a autoestima? Aí nós percebemos que nós tínhamos perdido o fio da meada. Então nós tínhamos 2 alternativas: ou tira o jogo de futebol, porque a gente não sabe se ele realiza o objetivo, ou então a gente muda o jeito de jogar o futebol, porque nós não estamos querendo formar craques no nosso projeto, queremos formar cidadãos com autoestima. Como é que eu faço isso? Eu tenho que mudar o jeito de jogar o futebol, mudar as regras, criar um outro jeito de fazer dessa atividade esportiva algo que favoreça a autoestima. Então nós começamos a fazer o jogo de futebol amarrado, 2-2. Não? Nesse jogo joga todo mundo, os bons, os pernas de pau, os gordos, os magros, os baixinhos, né? E aí as pessoas tinham que ajudar um ao outro a correr. Então as regras eram outras. Então a gente percebia que isso favorecia, né, a alegria, o contato, a solidariedade, a convivência, essas coisas que nós tomamos como pegar na autoestima. Mas como é que você mede a alegria, a autoestima, a solidariedade, então, cidadania? Isso. Como é que a gente mede isso? Primeiro, você começa, da sua percepção, né? Quando você começa a ver um monte de sinais, que eu chamo as piscadelas, né, que nos são dadas todos os dias pelos meninos, pelos jovens, né, a respeito de como é que eles vivem a sua vida. Né. Eu acho que talvez foi a coisa mais importante que a antropologia me ensinou, que é isso, que fala que o bom antropólogo, um bom educador, um bom cientista social é aquele que no seu meio consegue diferenciar piscadela de piscadela. Né? O que é pisca? Nós estamos aqui o tempo todo, né? Eu estou olhando para vocês, estão me olhando, vocês estão falando, já devem ter me reparado de todo jeito. Pelo chapéu, pela roupa, pela fala, mas ninguém deve ter falado assim: engraçado, o Tião está piscando. Né? Porque é natural que a gente pisque. Né? Seria absolutamente antinatural se a gente ficasse aqui com os olhos, né, vidrados. Mas existem piscadelas e piscadelas. Né? Aquela do menino, né, que chega em casa e fala assim: menino, cadê o dever que você ficou trazendo na escola ontem? O menino fala assim: ô professor, pô, me ferrei, né? Não, porque não trouxe. Né? Tem aquela do jogo de truco, né?
Quem sabe jogar o truco fala assim, pronto, está arrumado, né? Tem aquela outra fatal, né? Passeando, sexta, sábado, domingo, um rapaz bonito, vê a moça bonita, um outro vezes faz para ela, assim, né? Ele conta e vira o rosto ao contrário, depois volta, né? Conta 4 segundos, 1, 2, 3, 4 e vê se teve um igual, né? Quer dizer, trocar uma piscadela tem um discurso pronto, então não é tão natural, né? Há uma elaboração cultural nisso. Então, essas piscadelas, eu comecei a perceber o seguinte, em relação à autoestima, né? Não me interessa o conceito que está nos dicionários, nem nos livros de psicologia. Interessa para nós da comunidade entender. Porque esse também era um grande equívoco da avaliação. Vamos elevar a autoestima dos meninos. Você não mede. Na hora que eles entram, como é que você sabe quando eles caíram? Então tem uma coisa esquisita se você não mediu. E o que é? Como é que a gente mede? Era muito difícil. Então nós começamos a fazer uma listagem e chegamos assim de conclusão. Se uma criança ou um jovem ri mais do que chora, anda mais limpo do que sujo, mais solidário do que menos solidário, mais disponível na roda, entendeu? E mais cuidadoso com as suas coisas, se ele tiver isso, deve estar bem. Agora, se ele chora muito, vive sujo, no cantinho e tal, deve estar mal. Então nós começamos a olhar para isso. E aí começamos a atacar esses pontos, né? E a desenvolver ações em relação a isso. Na linguagem, nos afetos, nos códigos e tal. Foi daí que surgiu uma outra coisa, nós chamamos de pedagogia do abraço, né? Fazer cafuné pedagógico, entendeu? Acolher todo mundo, todos os meninos. E aí a gente começou a medir isso, apropriação, coerência, felicidade, estética, criatividade, harmonia, cooperação, transformação, protagonismo. Hoje nós temos uma escala de 12 indicadores, né, que nós chamamos de qualidade, né? Que isso são possíveis de ser medidos, né? Aí você constrói um conjunto de perguntas para cada um desses quesitos e pergunta para todo mundo, para o menino, para o pai dele, para a mãe, para a professora, para o coordenador do projeto, e depois você trabalha com esses dados. E qualquer escola conseguiria trabalhar com um questionário desse? Perfeitamente, não é? Tranquilo, é porque você colocar, por exemplo, o que nós vamos entender por felicidade? Né? Quer dizer, para nós é sentir-se bem com o que nós temos e somos. Não é um conceito filosófico, aristotélico, qualquer coisa. Coisa simples, palpável, nós temos que pegar nisso, né? E a ideia nossa de construir esses indicadores é que eles fossem palpáveis, eu tenho que medir isso, né? E a gente vem medindo e botando hoje numa curva, né? E hoje que você chega em qualquer comunidade, né, as pessoas falam, estão medindo, vamos reunir, vai discutir a felicidade. Falei, opa, né, um dos objetivos do homem na Terra é ser feliz, né? Discutir felicidade, a escola podia discutir isso todo dia. Nós somos mais ou menos felizes. Tião, nós vamos fazer um rápido intervalo, voltamos um instante com Roda Viva.